Quem está em paz com Deus? Amém. Amém. Hã? A gente acabou de louvar, não foi? Paz com Deus, né? Tem paz com Deus. Quem está em paz com Deus? Quem está em paz com Deus, levanta a mão assim, vai. É? E quem está em paz com o irmão que está do seu lado aí? Glória a Deus. Quem está em paz com o seu vizinho? Amém. Quem está em paz lá no seu trabalho? Amém. Não existe paz com Deus se a gente não tiver paz em todo lugar que a gente Eita glória, aleluia. Não existe paz com Deus se aonde a gente coloca a planta dos pés a gente não transmite essa paz, hein? É verdade. É só um adendozinho. Amém? Essa manhã nós vamos refletir sobre primeiro propósito. Nós vamos falar de propósito, de homens que tinham um propósito. E aí, desses homens que tinham um propósito, nós vamos falar e vamos identificar juntos alguns que tinham compromisso e alguns que eram comprometidos. Todos sabem a diferença de compromisso para comprometimento? Não? Compromisso, eu falo assim, apóstolo, eu vou lá na sua casa amanhã, às 14 horas. Este é o meu compromisso com o meu apóstolo. Comprometimento é eu ter a certeza, sim, custe o que custar, aconteça o que acontecer, às 14 horas eu estarei na casa do meu apóstolo. Da glória. Comprometimento não depende de homem. Compromisso, certo? Depende de homem. Comprometimento depende de nós. Comprometimento é uma decisão. Eu decido servir a Cristo. E aconteça o que acontecer, eu servirei a Cristo. Glória a Deus. Então essa manhã nós vamos refletir. Vamos começar refletindo lá no Antigo Testamento. Nós vamos usar como texto o livro de Números. O livro de Números, ele é qual livro da Bíblia? Em ordem. Alguém sabe? Opa, terceiro? O quarto, meu bispão. É isso aí, meu bispão. Quarto livro da Bíblia. E este livro de Números, ele faz parte do quê? Como é o nome? Pentateuco. Meu bispão, o senhor não pode falar mais não. Porque, senão é o Pentateuco. E o Pentateuco, quais os livros que compõem o Pentateuco? Quais? Gênesis, Levítico, e o segundo? Êxodo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Amém? Glória. Glória a Deus. Quem já leu esses 5 livros aqui? Eita bênção. E quem já leu em Números 13 sobre Moisés mandar os espias para na terra prometida? Quem já leu? Já? Que massa. Bom, a aceitação está maior do que das últimas vezes. Então é uma história bem conhecida. O povo sai, em Êxodo 12, o povo sai do Egito e começa a caminhada rumo à terra prometida. O povo começa a ir pelo deserto. E o texto fala que durante o dia era uma coluna de nuvem. E à noite era uma coluna de. Então Deus estava presente. Não estava? Deus se fazia presente no meio daquele povo. Amém? Amém. As pessoas viam a presença do Senhor? Viam ou não viam? Viam. Então todos sabiam qual era a promessa que o Senhor tinha para eles, não sabiam? Todos sabiam que eles estavam indo em direção à terra prometida, não sabiam? E o povo começa a caminhar. No livro, no capítulo 13,
Diz assim, ó, quando Moisés começa a mandar, Moisés dá ordem aos espias para ir olhar a terra prometida. Amém? Diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés, pastorzão, NTLH, tá? Mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Em cada tribo escolha um homem que seja líder. Do deserto de Parã, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Todos os 12 que Moisés escolheu, todos eram chefes de tribos do povo de Israel. Amém? E aí eu te pergunto, para ser líder de uma tribo, precisava ter qualidades? Precisava saber qual era o plano de Deus? Precisava saber o que fazer? Para ser líder de uma tribo, será que as pessoas ficavam observando o líder para ver o que ele fazia? E nós todos, estamos sendo líder de quê? Porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou, a gente está aqui, a gente professa isso, a gente fala isso todos os dias, mas nós estamos sendo líderes. Que tipo de líder que eu tenho sido? Que tipo de líder que as pessoas enxergam em mim? Aí se a gente começar a pensar sobre isso, refletir sobre isso, a gente começa a entrar numa espiral, cara, que começa a doer, né? Aí você fala, que tipo de líder eu estou sendo? Aí você fala, mas espera aí, eu estou sendo líder? Ou eu estou sendo só mais um na multidão? Estou sendo discípulo ou eu estou sendo só mais um na multidão? Eu estou ouvindo e deixando as coisas passarem, ou eu estou exercendo e cumprindo o meu chamado? Estou tendo compromisso com a obra de Deus, ou eu estou sendo comprometido com a obra de Deus? Todos esses homens eram líderes. Então todos esses homens tinham responsabilidade perante as tribos do povo israelita. Amém? É certo pensar assim ou não? É certo ou não? Que todos eles tinham qualidades porque eles eram líderes. Amém? E aí vem os nomes, Rubem, da tribo de Rubem, Simeão, Judá, como todo mundo já leu, então nós vamos. E aí tem um detalhezinho aqui que acontece, certo? Na tribo de Efraim, e isso eu sempre vou lembrar do meu bispão, porque eu aprendi com ele. Eita glória! O bispão um dia chegou e falou, vou pregar sobre Oséias, e aí aqui o bobão aqui já foi no livro de Oséias, daí ele começou a pregar, e eu falei, aonde está isso aqui? Pelo amor de Deus. Falei, o bispão ficou doido, cara. Falei, será que o bispão comeu alguma coisa, está passando mal do estômago? Porque Oséias, não tem nada a ver, eu com o livro de Oséias aberto, eu procurava, falava, rapaz, cadê Oséias? Cadê? Onde que ele está lendo? Aí ele falou assim, vocês perceberam que Oséias é Josué? Eita glória! E eu lembro disso, bispão, todas as vezes. Porque a gente é tão arrogante, cara, que a gente acha que a gente não aprende com as pessoas, cara. E um detalhe simples, não. Simples, porque para qualquer pessoa é simples, né? Mas gravou no meu coração. Aleluia. Todas as vezes que eu falo de Josué, que eu leio Josué, eu lembro do Senhor. Todas as vezes. Aleluia. E eu sou grato pela sua vida, viu, meu bispo? Eu sou grato pela sua vida, viu? Mas vamos voltar para o texto. Glória a Deus. Então o Senhor Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte: vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde este povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas,
tenham coragem e tragam algumas frutas da terra, que estava na época da primeira colheita de uvas. Assim os homens saíram e espionaram a terra desde o deserto de Zim até Rehob, perto da subida de Ramate. Moisés foi específico para o que eles tinham que fazer? Foi? Moisés foi claro nas ordens? Moisés falou, deixou eles escolherem o que iam fazer ou deu direcionamento? Então aqui nós já vamos ver a primeira uma das qualidades de um líder. Você é responsável pelas pessoas que estão sobre o seu lugar. Não me venha falar, não, mas o livre-arbítrio, nós não estamos falando de livre-arbítrio, nós estamos falando de liderança. Nós estamos falando de compromisso, de comprometimento. Nós estamos falando das pessoas que estão ao nosso redor e que o Senhor nos coloca, nos leva a cuidar. E eu não estou falando de pastor. Obrigado, meu irmão. Não estou falando de pastor, estou falando de pessoas. Porque eu tenho as pessoas que o Senhor me confiou. Mas você também tem as pessoas que o Senhor me confiou. Glória a Deus. A obra de Deus, ela não é exclusiva de pastor, de bispo, de apóstolo, não. Todos somos responsáveis na obra do Senhor. Aleluia. Todos. Todos. Moisés falou exatamente o que eles precisavam fazer. Exatamente o que eles precisavam fazer. E eles saíram e fizeram. Diz aqui, eles subiram pela região sul, foram até Hebron. Ali viviam Aimã, Cesai e Talmai, descendentes de uma raça de gigantes chamados Anaquins. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma barreira com um cacho de uvas que 2 homens carregaram e penduraram numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Chamaram aquele lugar de vale de Escol por causa do cacho de uvas que eles haviam cortado. Depois de espionarem a terra, 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés: nós somos da terra aonde você nos enviou. De fato ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e tem muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram lá na região sul da terra. Os heteus, os jebuseus, os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Eles fizeram o que Moisés mandou? Eles fizeram? Eles trouxeram as frutas? Eles falaram que a terra era boa? Então aqui até parece que eles estavam indo bem, né? Até neste momento, certo? Eu podia pensar que todos os 12 estavam comprometidos com a obra do Senhor. Todos os 12 estavam cumprindo aquilo que foram chamados. E a partir deste momento, 10 deles mostram que não são comprometidos com a obra do Senhor. Que eles só tinham um compromisso. Porque agora, a partir deste momento, eles começam a duvidar das promessas do Senhor. Eles começam a duvidar de que aquilo que o Senhor tinha falado, que ia dar a terra prometida, iria acontecer. Eles começam a prestar atenção mais nas dificuldades do que prestar atenção e confiar naquilo que o Senhor falou a eles. E isso traz um grande entendimento para nós nessa manhã. Porque nós fazemos a mesma coisa. Quantas vezes nós ajoelhamos aos pés do Senhor e falamos: Senhor, eu serei comprometido com a sua obra. Senhor, me dá um livramento, Pai. Pai, abre essa porta. A gente barganha com Deus. A gente barganha com Deus. A gente fala: vou ser comprometido. E aí o Senhor, pela misericórdia dele, pinga o refrigério em nossas vidas. E nós esquecemos do nosso comprometimento com o Senhor e preferimos ter compromisso com o Senhor. Quando temos? Nós negociamos
cultos, nós negociamos café com Bíblia, nós negociamos qualquer coisa da obra do Senhor, por entretenimento de qualquer coisa que nos transforma, que nos traz alegria. A igreja começa a ser peso, a igreja começa a ser fardo, a igreja, os irmãos começam, certo, a trazer mais raiva do que alegria no nosso coração. E a gente esquece do que nós fizemos de compromisso com o Senhor. A gente prefere viver numa ilusão de ainda olhar para alguém e julgar essa pessoa, de falar: esse irmão aí não vai para frente, esse irmão não merece. A gente esquece de olhar para a nossa vida, a gente esquece de fazer uma reflexão: se o que eu prometi a Deus eu estou cumprindo, se eu estou comprometido com a obra dele. A gente esquece dessa parte. E esses homens, eles acabaram de falar: a terra é boa, a terra é boa, mas, contudo, entretanto, existe lá uns homens que são gigantes. E aí se levanta um e fala, e retuba, que é Caleb. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém, os outros que tinham ido com ele, quem? Os outros o quê? Os outros que tinham ido com quem? Então foram os outros espias, certo? Está certa a interpretação? Os outros que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto dele, nós sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para ele também parecíamos gafanhotos. Ei, mas eles não tinham falado quando voltaram que a terra era boa, que produzia? E aí nesse momento eles mudam de ideia, porque fala que a terra não produz nem para eles, nem para os que estavam lá. É sério? Quer dizer que eu falo que confio no Senhor que eu sirvo, e na hora que surge primeiro probleminha, eu esqueço? Eu deixo de confiar? Eu olho para o tamanho do meu problema? Eita, Jesus. Eu olho para o meu tamanho da minha doença, da minha falta de emprego? Foi exatamente o que esses outros fizeram. Eles tinham chegado da missão e falaram que a terra era boa e produzia. Depois chegaram, quando Caleb os advertiu, para eles afirmarem, para eles colocarem as pessoas contra Moisés, eles começam a mudar a história, eles começam a mentir. Já tinham visto isso? Que uma hora eu falo: vou ser comprometido com o Senhor. Mas daqui a pouco eu chego e falo: não posso ser comprometido com o Senhor, porque eu estou fazendo faculdade, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que resolver uns BOzinhos lá. Eu não posso me comprometer no culto de domingo, minha moça, porque eu tenho um BOzinho para resolver. O BO para resolver é mais importante do que cultuar o Senhor. O problema que eu tenho para resolver, o churrasco que eu tenho para ir, certo? A Fórmula 1 que eu tenho para assistir, a Fórmula 1 hoje foi mandada, né? Então não sei. O futebol que eu quero assistir, ele é mais importante do comprometimento que eu falei que eu tinha com o Senhor. Eita, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aí, se um irmão não faz, eu ainda falo assim: mas o irmão não fez. Meu irmão é sério, cara. Nós somos, cara, hipócritas, cara. Nós somos hipócritas, mentirosos, cara. Nós falamos, cara, nós julgamos as pessoas na regra da justiça de Deus, entre aspas.
Mas para nós aquela reta justiça não vale. É ou não é, meu apóstolo? Para mim sempre tem uma desculpa plausível. Para mim sempre tem uma desculpa boa para mim não ser comprometido com a obra do Senhor. E eu olho para o meu diácono e falo: diácono, mas você não veio. Mas eu também, quantos que eu deixei de mim? Não é, meu diácono? A gente é rápido, cara, em apontar. A gente é rápido em cobrar comprometimento das pessoas. E o nosso comprometimento sempre fica para depois. Nosso comprometimento. Sabe o que eu acho pior? Sabe o que eu acho pior? É, por exemplo, eu vou usar o exemplo do Abel, que é um amigo meu, 02. Não é não, 02? Eu olho para o Abel está aqui fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Está aqui, assumiu a responsabilidade das mídias, né? Está tentando, certo? Está aí, né, desbravando, certo? E aí eu olho para o Abel e falo assim: nossa, mas aquela foto que ele colocou não ficou bom. Nossa, mas ele está andando no meio da igreja para tirar foto. Mas eu não tenho coragem de levantar e tirar uma foto. Eu não tenho coragem de levantar e pegar um copo d'água para ninguém. Eu não tenho coragem de levantar e jogar uma água no chão da igreja e puxar essa água para limpar a igreja. Desse jeito aí. Eu não tenho coragem de fazer nada. Mas eu tenho coragem e audácia de apontar o irmão que está tentando. E ainda falo: sou comprometido com a obra do Senhor. Nós vamos avançar um pouquinho aqui no 14, porque a gente precisa entender que a nossa escolha em ser comprometido ou ter compromisso, ela gera consequências. Vocês sabem, alguém aqui já teve a curiosidade de pesquisar nesse exato momento, porque eles já tinham caminhado pelo deserto, eles chegaram, Moisés manda espiar a terra prometida, então eles estavam a ponto de conquistar a terra prometida. Amém ou não? Amém. Vocês já pensaram assim, quanto tempo que da saída do Egito até chegar neste exato momento eles estavam no deserto? Você vê? Vou fazer uma outra pergunta. Quanto tempo o povo ficou no deserto? Quanto? 40 anos, todo mundo sabe, né? E neste ponto aqui, neste exato momento que eles voltam para a terra de Canaã, que eles começam a esquecer da promessa do Senhor, que eles começam a mentir para as outras pessoas que estavam debaixo da responsabilidade deles, certo? Manipular as pessoas. Conhece manipulação? Não, mas aqui nessa igreja dá uma glória do Senhor, não. Glória a Deus. Mas quanto tempo tinha que eles estavam no deserto? Não, que eles estavam no deserto caminhando, não, meu senhor. Essa aí, diz os historiadores, está um pouquinho mais. Diz os historiadores, eu fui pesquisar e a gente acha, né, várias, mas é mais ou menos entre 1 ano e 3 meses e 1 ano e 4 meses que eles tinham saído do Egito. Mas como, cara? 1 ano e 3 meses eles já estavam na porta da terra prometida, cara. Eles já estavam, meu irmão, vai lá porque nós vamos conquistar, nós vamos cá. 1 ano e 4 meses, não 1 ano e meio, 1 ano e meio, eles já estavam. E o povo ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Todo mundo sabe? Quer ver? Para nós não ter, né, a resposta clássica, né? Básica. Qual é? Por que o povo ficou 40 anos no deserto? Desobediência, murmuração, né? Vamos ler o 14 juntos aqui? Então naquela noite todo o povo gritou e chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e disseram: seria melhor se tivéssemos morrido no Egito ou mesmo neste deserto. Por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Eles estão aqui glorificando o nome do Senhor, né? Eles estão glorificando o nome do Senhor aqui? Ou eles estão questionando o Senhor? Eles estão o quê? Questionando. Nós vamos ser mortos na guerra, e as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos.
seria bem melhor voltarmos para o Egito. Eles já sabiam o que ia acontecer com eles, né? Aquela promessa que o Senhor falou que ia levar eles à terra prometida já tinha sido totalmente esquecida. Amém ou não amém? Amém. Porque eles já falaram que nós vamos morrer na guerra, as nossas filhas, as nossas mulheres, né? Então, eles já tinham certeza do que ia acontecer, não já? Então, eles já tinham esquecido totalmente das promessas do Senhor. E diziam uns aos outros: vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Nossa. Eu sou comprometido com a obra do Senhor, eu falo que sou comprometido, mas eu não venho aos cultos, eu não sirvo, eu não mudo, eu não leio a palavra, eu não tenho transformação de caráter, não tenho transformação de nada na minha vida, eu continuo sendo o mesmo boçal, o mesmo ignorante, certo? Continuo falando os meus palavrões, continuo vendo os vídeos que eu não devia ver, continuo falando besteira junto na roda dos escarnecedores, eu continuo fazendo tudo, mas eu falo para as pessoas que eu sou comprometido com a obra do Senhor. E aí quando as pessoas me trazem o entendimento de que eu não sou comprometido, e aí eu uso a desculpa assim, ó, não é culpa minha, é culpa do meu líder. Eu vou mudar de igreja. Eu vou sair da Palavra Viva e vou para Zezinho Church, porque lá eu não preciso de transformação. Eu culpo meu líder pela minha falta de caráter. Eu culpo o meu líder pela falta de comprometimento minha com o Senhor. Eu culpo o meu líder. Eu falo, preciso trocar o meu líder, preciso trocar de igreja, para que ali eu possa servir o Senhor. Quer dizer que o problema então não eram eles. O problema era Moisés, que estava cumprindo as ordens de Deus. Então o problema era de Deus, né? Porque se Moisés cumpria, e eles falam que Moisés que tinha que trocar Moisés, né? Já pensou em sair da igreja? Já pensou assim, meu bispo Diogo é chato demais, né? Meu apóstolo, nossa, pensa num cara chato, pensa num cara que cobra da gente, pensa num cara que bate no rim e a lágrima escorre na mesma hora. Pensa, eu vou sair dessa igreja, eu vou ir para a igreja do meu amigo, porque lá eles são todos prósperos, porque lá todo mundo anda de carrão, porque lá todo mundo ganha muito dinheiro, porque lá as mulheres são mais arrumadas, os homens andam de roupa importada, porque lá é muito melhor do que aqui. Mas eu não me questiono, eu preciso mudar o meu caráter. Eu preciso ser transformado por Cristo. Eu preciso ser permitir que eu seja transformado por Cristo. Não. É melhor eu viver no lamaçal, fingindo que eu sou alguém que sirva a Jesus, e enganar o homem. E aí nesse ponto, cara, a gente ouve algumas vezes, sabe, a gente conversa com as pessoas, a gente ouve assim, mas eu posso ainda ser salvo e você não. Isso. Parabéns. Só que ninguém sabe quando vai ser o dia da volta. Talvez não dê tempo de você se arrepender. Talvez você não vai ter tempo de falar, me perdoa, Jesus. Me perdoa por ter negligenciado a sua obra. Me perdoa por, fazer as pessoas que estavam ao meu redor sofrer. Me perdoa de ter acesso à sua palavra. Até de vez em quando eu leio a palavra, mas não faço nada. Me perdoa. Me perdoa. Uma coisa que eu sempre penso. Se na palavra fala assim, né? Que Jesus expulsa, né? Você vai chegar para Jesus e fala, expulsei demônios, né? Curei seu nome, né? E Jesus vai falar, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Chegar nesse ponto já seria tudo, né? Porque talvez eu nem chegue nesse ponto. Talvez eu já esteja condenado, cara.
Bíblia fala que Jesus vai julgar todos, né, apóstolo? Mas talvez o meu julgamento possa ser rápido demais. Cheguei, pode sair, pode ir embora, pode, próximo. Igreja, a graça do Senhor, ela nos alcançou, ela nos alcança todos os dias. A misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs. Nós estamos brincando de ser igreja. Nós estamos brincando de servir a Jesus. Nós estamos brincando de ser crentes. A diferença de alguém comprometido e alguém que tem compromisso sou eu. O Abel não é responsável, o Davi não é responsável, o Bono não é responsável pelo meu comprometimento com o Senhor, cara, sou eu. Não dá, cara, para querer trocar o meu líder, porque o meu líder me exige muito. Você tem que ver, o que seu líder está te exigindo muito, está na palavra, tá? Então, irmão, dá glória a Deus e bora, muda. Agora, se seu líder te exigir coisas que não estão na palavra, fala com ele, só precisa ler a palavra. Porque nós não somos vaquinhas de presente. Não. É, não é, meu Deus. Nós temos acesso à palavra. Nós temos acesso à verdade. Se deixamos ser enganados, se deixamos ser levados por caminhos que não são de Jesus, é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade de mais ninguém. E aqui mais lá na frente, eu não vou ler mais, aqui mais lá na frente, o Senhor se manifesta no meio do povo. Deus fala com eles. Deus fala, avisa para eles que todo aquele povo de 20 anos para cima não entraria mais na terra prometida. Na realidade, o Senhor queria eliminar todos. Moisés intercede pelo povo, o líder que eles queriam trocar, intercede pelo povo junto a Deus, fala: Deus, não faça isso, o Senhor vai matar as pessoas. Eles vão falar que o Senhor matou porque ele não conseguiu levar até a terra prometida. E o Senhor fala: ok, não vou matar, mas nenhum de 20 anos para cima vai entrar na terra prometida, a não ser Caleb e Oséias. É, meu pessoal? Caleb e Oséias. Caleb e Oséias. Caleb porque Caleb e Oséias, porque permaneceram comprometidos com o propósito. Aleluia, glória a Deus. Os outros 10 tinham o mesmo propósito. Os outros 10 até tinham compromisso com o Senhor, porque eles fizeram o Senhor, mas eles não eram comprometidos com o Senhor. Eles não estavam firmados na promessa do Senhor. Eles não sabiam a quem eles estavam servindo. Eles não confiaram em quem eles estavam servindo. E aí o que mais... Até falei com o meu apóstolo hoje, na hora que eu cheguei aqui, né? O que mais me traz reflexão é assim, ó. A minha falta de comprometimento com o Senhor, que foi nesses homens, ela teve um castigo instantâneo. Já viram isso? Já leram isso já? Porque quando a gente lê que o povo ficou 40 anos no deserto, a gente acha que esses 10 líderes que falaram, né, mentira, que falaram mal, eles também ficaram, né, até morrer, né? Não. O Senhor matou os 10. O Senhor deu uma doença e matou os 10. Instantâneo. Mas bispo, onde está isso? Está lá no 36, 37. Os homens que Moisés havia mandado para espionar a terra trouxeram más informações a respeito dela. E quando voltaram, fizeram com que o povo reclamasse contra Moisés. Por isso o Senhor fez com que fossem atacados por uma doença e eles morreram. Dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb entraram nela. Instantâneo. Eles nem ficaram mais os 38 anos e 6 meses. Eles não tiveram a oportunidade de ficar no deserto mais tempo.
A falta de comprometimento deles teve uma consequência imediata. E o povo ficou 40 anos no deserto, andando para lá e para cá. O Senhor fala para Moisés, para ser a mesma quantidade de dias que eles ficaram na terra onde eles foram espionar. Não foi só pela murmuração, não foi só pela falta de fé, não. Foi porque eles aceitaram uma palavra e eles questionaram os planos do Senhor. Por causa da falta de comprometimento, eles ficaram 40 anos no deserto, sofrendo. Vamos precisar ficar 40 anos nessa terra sofrendo? Aí a gente lê o Antigo Testamento e muitos falam assim, mas tudo se fez novo em Cristo Jesus. Né? Tudo se cumpriu em Cristo. Acabou. Esse Antigo Testamento aí. Aí você vai lá em Paulo. Vamos lá em Paulo, rapidinho. Paulo era um homem de Deus? Sim. Paulo pregava o Evangelho? Sim. Paulo era um cara que estava comprometido com o Senhor Jesus? Sim. Todos concordam? Paulo era comprometido. E mesmo assim, o apóstolo Paulo, não passando por provações, não duvidou nem um minuto do que o Senhor tinha para ele. Eu tentei achar também, mais uma vez, o que o meu bispo me ensinou, mas eu não consegui. Eu fiz aqui Paulo foi perseguido e preso em Filipos, Cesareia e Roma. Foi açoitado e bateram nele em Filipos e Listra. Teve naufrágio a caminho de Roma. Ele enfrentou perigos nas viagens que ele fazia. Foi rejeitado. Teve ainda um espinho na carne. Aí nós não vamos entrar no detalhe do espinho da carne. Se é uma doença física, emocional, não vamos entrar nisso, não necessariamente. Mas Paulo é um exemplo de homem comprometido com a obra do Senhor. Glória a Deus. Mas, bispo, Paulo é Paulo, né? Paulo é Paulo. Eu concordo. Paulo é Paulo. Só que eu preciso lembrar a todos nós que Paulo era homem, como eu e você. Glória a Deus. Paulo não era um ser celestial. Paulo era humano. Paulo era de carne e osso. Paulo chorava, Paulo sentia dor, Paulo sentia frio, sentia fome, igualzinho a mim e a vocês. Só que Paulo era comprometido. Paulo sabia qual era o propósito dele. Aleluia. E Paulo estava disposto a cumprir o propósito dele. Que essa manhã a gente possa refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes. E quando eu falo de compromisso, de comprometimento, não é só na igreja. Não é como ser comprometido com o apóstolo, não é ser comprometido com o bispo, não é nada disso, cara, não é nada disso. Nós estamos falando de ser comprometidos com Jesus. Comprometimento com Jesus. É entender, cara, que no mundo de Jesus não tem coincidência, cara. Que aonde a gente for, cara, a gente tem que disseminar, sabe, o Evangelho, levar a boa nova, cara. Mas como que eu vou levar a boa nova se eu não tenho comprometimento? Como que eu vou levar a boa nova ao invés de eu ser luz, iluminar a vida das pessoas, eu estou deixando a treva cobrir a minha luz? Como se tudo que eu for fazer, que eu vou fazer para o reino, eu reclamo. A gente ora ao Senhor, o Senhor nos abençoar, o Senhor abençoa, aí o Senhor te dá um carro, aí você reclama do seu carro, o Senhor te dá um emprego, você reclama do seu emprego, o Senhor te dá uma casa, você reclama da sua casa, o Senhor te dá uma roupa, você reclama da sua roupa. Caraca, meu irmão! Que comprometimento é esse? O Senhor nos dá a oportunidade de ler a palavra dele, a gente despreza. Que comprometimento é esse, cara? Como é que eu sou comprometido com a obra do Senhor, cara?
encontra uma pessoa na rua, um amigo nosso, sabe que essa pessoa está sofrendo, sabe que nós temos a solução para a dor daquela pessoa e nós não apresentamos, cara. Nós não falamos de Jesus, cara. A gente deixa a pessoa continuar padecendo na dor. Como é que pode, cara? E nós falamos, não, eu sou comprometido com a obra. Não somos, não. Não somos. Glória a Deus, aleluia. Sou comprometido na obra do Senhor enquanto me convém. Enquanto me convém. Porque quando me traz desconforto para a minha carne, aí eu falo, não. A gente decide alimentar mais a carne do que o espírito. A gente decide viver as mazelas do mundo e esquecer de viver na presença do Senhor. É tudo decisão nossa. Compromisso, comprometimento. Não atribua a sua falta de compromisso, a minha falta de compromisso, eu não posso atribuir a minha falta de comprometimento ao meu líder, às pessoas que estão ao redor da minha esposa. Eu só posso atribuir a mim mesmo. Estamos tendo compromisso ou sendo comprometidos? Que a gente possa pensar nisso essa semana. Que a gente possa refletir, que a gente possa nos comprometer verdadeiramente. Eu e Jesus, você e Jesus. O homem não precisa saber. Amém? Vocês que estão nos assistindo, que haja comprometimento, que haja decisão para servir a Cristo. Que a sua semana seja uma semana repleta de oportunidades de falar de Jesus e que as bênçãos do Senhor te alcancem, em nome de Jesus. Amém.